Então, hoje, vamos fazer mais uma aula. Como não aparece ali, hoje é 24 de novembro, 9 horas e 15 minutos, aula de gráficos e propagação de erro. Na verdade, gráficos e propagação de erro já está gravado, tá? Tem uma aulinha legal, já vou liberar para vocês, vou liberar o material para vocês. Porém, é sempre bom a gente dar uma repassada, né? Vai que pinta uma dúvida. Gente, tendo dúvida, me aciona. Eu fico feliz que vários alunos dessa vez andaram me procurando aí com algumas dúvidas. Isso é bom, sinal que estão se mexendo. Então, assim, primeiro, gráfico. Todos vocês lembram da teoria de gráfico? Alguém não lembra? Só dá um oi ali. Se lembra, que bom, que aí eu não preciso falar muito. Alguém tem alguma dúvida ainda de gráfico? Amanda, oi, tudo bom, Amanda? Não lembra nada de relembrar. Aham. Mas eu creio que todos vocês, durante o curso técnico, estão fazendo vários gráficos. Vamos melhorar isso, vamos fazer gráficos mais profissionais. Daqui F5. Deixa eu voltar aqui para a nossa apresentação. Tem alguém mexendo aqui na porta do quarto? Eu gostaria que saísse do quarto, por favor. Vou apresentar aqui uma janela. Apresentação de slides, está aqui. Então vamos lá. Aqui nós temos alguns tipos de gráfico. Acho que já passei isso aí lá na primeira, na segunda fase com vocês. Mas não custa a gente passar mais um pouquinho. Alguns tipos de gráfico. Aí no caso temos gráfico do tipo pizza, aqui. Né? Gráficos tridimensionais. Esse aqui é um gráfico, um Instagram. Não, Instagram é o programa, né? Ele mostra também uma evolução de alguma coisa. Mas observa uma coisa aqui. Nós temos aqui na base, tá? Deixa eu ocultar esse negócio aqui. Beleza. Temos aqui na base uns números e aqui em cima nada. Ou seja, é um gráfico bonitinho, mas não me dá informação nenhuma. Da mesma forma que eu sei que o laranja aqui é 60%, vermelho é 10% e o amarelo é 30%, mas também não me dá nada. Porém, olha esse gráfico aqui, ele já ficou melhor. Porque eu sei que janeiro está aqui, deu 360 e parece que valores gastos por mês. Isso aqui é dinheiro. Em fevereiro foi 420, em março foi 485. O que tem diferente deste gráfico para este? Unidades. As unidades são importantes, porque as unidades me dão a dimensão do que eu estou fazendo. Aqui, por exemplo, eu tenho uma frequência e um IM, deve ser alguma intensidade de alguma coisa, e aqui um RE. Talvez radiação, não sei, tá? Mas este gráfico aqui, solto aqui, ele não me dá um significado, eu preciso estar num contexto. Aqui um gráfico com as suas funções também tridimensionais. Então é importante que este gráfico, toda vez que você fizer um gráfico, não esqueça jamais unidade, grandeza. Esqueceu isso aí, é um problema, tá? Você vai ter no meu caso vai ter uma nota baixa, mas mais lá na frente você faz um relatório, é algo incompleto, é algo inconclusivo. Você não pode ter nenhuma conclusão em relação a esse gráfico, tá? A importância do gráfico é ele facilitar visualmente entender algum fenômeno, algum processo, algum teste, alguma coisa que foi feita, tá? Então, assim, tirado da Wikipédia, que é muito simples, é a tentativa de expressar visualmente dados ou valores numéricos de maneira diferente, assim facilitando a compreensão do mesmo. No fundo, é representação visual de um fenômeno, de um experimento, de alguma coisa que foi feita, tá? Essa imagem aqui só representa que gráfico, tabela e função tem o mesmo valor, mesmo peso, ninguém é mais importante que ninguém. A tabela tem os dados experimentais, a função é alguma coisa matemática, que é um ente matemático que está te mostrando a evolução de algum fenômeno, e tem o gráfico que ele representa basicamente todos eles. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui lá no chat. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim. Que tá tudo tão quietinho, cara, que eu até fico meio assustado. Então vamos lá. Importante, usar o papel corretamente. Professor, o que é correto? Usar na vertical, usar na horizontal? Tanto faz. Tá? O importante do uso do papel é que você use mais da metade do papel. Esse aqui é o mais importante. Não adianta usar o gráfico e fazer ele aqui, ó, só esse pedacinho.
Você usa uma folha de papel, quanto maior você aproveitar esse papel, é como se você desse um zoom no teu fenômeno. Você está vendo ele mais lá dentro. No computador a gente pode só analisar esse pedaço aqui, dar um zoom e analisa aqui. No papel a gente tem que pegar e traçar esse pedacinho de gráfico, né? Então, quanto maior a utilização do papel, melhor. Importante ver escalas. Utilizamos escalas 1 para 1, 1 para 2, 1 para 4, 1 para 5, jamais 1 para 3. Jamais, evita 1 para 3, 1 para 7, não usa isso aí, tá? E nunca, em hipótese alguma, usar números quebrados. 1 para 1,25, 1 para 2,33. Por quê? Porque se você tiver valores quebrados na escala, você não sabe que ponto, você tem um ponto lá no gráfico, que valor é esse? Aí você tem que calcular, perdeu a função do gráfico. O gráfico é para facilitar, tá? Professor, e se eu fizer 1 para 10? 1 para 10, tudo bem, ó. 1 para 1, 1 para 2, 1 para 4, 1 para 5, 1 para 10, 1 para 20, 1 para 40, 1 para 50. 1 para 100, 1 para 200, 400, 500 e assim sucessivamente, da mesma forma que você pode ser 1 para 0,1, 1 para 0,2. No fundo continua sendo 1 para 1, 1 para 2, 1 para 4, 1 para 5. Simplesmente o que acontece é que você bota 1 vezes 10 na menos 1, ou vezes 10 na 2, e assim sucessivamente, tá? Importante ver que quando você trabalha com uma escala em X, não precisa ser a mesma escala em Y. São grandezas diferentes. O gráfico tem que ter grandezas em cada eixo, assim com as suas unidades. Coisas importantes no gráfico. Eu vou pular isso aqui, vou passar direto porque tem um exemplo prático ali. Então aqui tem um exemplo que a pessoa esteve no laboratório, obteve esses dados de posição em função do tempo. Ou a pessoa marcou o tempo de uma posição inicial 0 e quando foi passando esses pontos aqui ele foi marcando o tempo. Mas no fundo é posição em função do tempo. A gente não faz tempo em função da posição. Se eu mudar de posição eu mudo o tempo? Seria legal, né? Então eu andei para lá, meu tempo anda para frente. Eu ando para trás, eu vou ficando mais jovem. Impossível. O tempo só vai para frente. Então, coisas importantes que tem que ter no gráfico, gente, que eu vou avaliar vocês. É esses pontos aqui, ó. Nome do gráfico, eixo, se o eixo está bem representado, já vamos falar dele. As grandezas, unidades, escala. Escala quer dizer o seguinte, se aproveitou bem o papel. Se não aproveitou bem o papel, vai tirar uma nota ruim. O nome, onde é que vai o nome? O nome geralmente vai ali em cima. Esse gráfico aqui, que estamos vendo, representa a distância e tempo, tá? E é distância em função do tempo. Assim que escreve. D por T ou distância por tempo. Eixos. Aqui é importante. Eu tracei um eixo ali, tracei um eixo embaixo. Não é necessário traçar o eixo? Não é necessário traçar o eixo, porque o papel milimetrado já tem o eixo bem definido. Então você não precisa traçar esse eixo. Pode traçar, professor? Pode traçar. É preciso? Não é preciso. Se eu não traçar, vou tirar nota baixa? Não, você não vai tirar nota baixa. O que eu não quero é que você pegue uma régua e trace o eixo aqui dentro. Não. Usa a margem do papel para você ter um maior aproveitamento desse papel. Todo gráfico é necessário, é importante, é fundamental que tenha as suas grandezas. Lá em cima D, embaixo o tempo. ID em centímetro e o tempo em segundos. As unidades. Se não tem unidade, é complicado. Professor, ao invés de eu colocar aqui, eu posso colocar aqui em cima? Pode. Posso colocar aqui dentro? Pode, não tem problema. Quando eu vejo isso aí, eu já entendo que esse eixo é da distância e o outro eixo é do tempo, não tem problema nenhum. A escala, eu não vou dizer qual a escala que é 1 para 1, se é 1 para 2, se é 1 para 3, isso é besteira, não precisa. O que eu preciso entender é o seguinte, passou tantos quadradinhos, você passou 2 quadradinhos, botei 1, é 1 para 2, certo? Ou 2 para 1, está dentro da ideia. Você passou 4 quadradinhos, 4 para 1 ou 1 para 4, não tem problema. Passou 3 quadradinhos, marquei o número 1, vai dar problema, porque já fez 1 para 3, é uma escala quebrada. E aí quando você estiver lá na metade, quanto é que vale esse aqui? Não sei. Na hora que você vai pegar um ponto da tabela e marcar, você não sabe. Então façam valores mais legais na sua escala. 1 para 1, 1 para 2, 1 para 4, 1 para 5. Você não precisa saber, mas é mais ou menos assim. A cada tantos quadradinhos, de 1 em 1 quadradinho vale 1. De 2 em 2,
vale 1. De 4 em 4 vale 1. E de 5 em 5 vale 1. Fechou. Essa é a regra. Tá? A escala aqui. Ó. A diferença é a seguinte. Aqui está muito poluída essa imagem. Então você pode limpar. Você pode escrever 2, 4, 6, 8. É a mesma escala. Bom, traçar a curva. Em um gráfico experimental, que é o que vocês vão fazer, a curva do gráfico não precisa exatamente passar em cima de todos os pontos, mas ela tem que ser traçada. Então, quando você vai traçar a reta, na verdade, a gente fala traçar curva. A curva ela pode ter a função de uma parábola, a curva pode ter a função de uma hipérbole, a curva pode ter a função de uma reta. Então, é comum você ver a curva do gráfico é uma reta, é uma função da reta. Então, nunca deve ligar os pontos num gráfico experimental. Você deve fazer com que ele passe mais próximo de todos os pontos. Então, vamos pegar o exemplo que tinha ali. E o primeiro ponto é 2 e 0,4. Tempo 0,4 está mais ou menos aqui. E aqui a posição 2. E aí depois vamos para a posição 4 com 1,2. Em seguida a posição 6 com 1,6. E assim sucessivamente. Vocês vão vendo, marcando o gráfico de vocês. Dá a impressão que é uma parábola, mas eu sei que o gráfico vai dar uma reta. E agora sim, ó, agora já está entrando numa reta. Porque quando a gente olha só um pedacinho aqui, a impressão que dá é que ele está fazendo uma parábola. Mas agora ele está vindo para cá. 4, ops, e aí acabou. Ou não, volta aqui. Então, olha só, eu plotei os pontos. Plotei os pontos lá. Como é que eu vou traçar a reta? Em alguns casos, você sabe que o único ponto certo e garantido é o 0, 0. Por exemplo, eu vou fazer a densidade de um corpo. Massa e volume. Se não tem massa, não tem volume. Se não tem volume, não tem massa. Então, 0, 0 é garantido. O resto é experimental. Aí eu tenho que trazer a reta o mais próximo possível. Via de regra, coloque o mesmo número de pontos acima da reta e o mesmo número de pontos abaixo da reta. Se todos ficarem em cima da reta, que não vai acontecer isso, tá bom, beleza. Mas isso não vai acontecer. O professor pode nenhum ponto ficar em cima da reta? Pode, desde que... Opa, eu passei. Desde que eles sejam, de uma certa forma, simétricos. Eu tenho 2 pontos acima, 2 abaixo. Eu tenho 3 acima, 3 abaixo. Eu tenho 4 acima, 4 abaixo. Mas tem gente que consegue me traçar o gráfico com 4 pontos embaixo e nenhum em cima. É óbvio que é uma reta mal feita. Porque se você tem lá os teus pontos e o teu gráfico está todo ele acima da curva, a tua curva está toda acima dos pontos, não tem nexo isso, está fora. Extrapolação é quando você trabalha além dos valores que você tem, onde foi medido, e interpolação é você trabalhar com os valores medianos dentro do seu gráfico. Então, alguns chamam de triangulação, outros falam de interpolação, outros achar a inclinação da curva. A inclinação da curva é a tangente desse ângulo. Tangente é cateto oposto sobre A adjacente. Cateto oposto é D e adjacente é T. Delta D sobre delta T é o que? Velocidade. Portanto, a inclinação dessa reta vai me dar em A velocidade. A inclinação da reta poderia ser densidade. A inclinação da reta poderia ser uma aceleração. A inclinação da reta poderia ser força. Poderia ser um monte de coisa. Depende sempre das grandezas que aqui eu tenho. Então, neste caso, fazendo essa triangulação aqui, ou essa interpolação, eu pego 2 pontos, importante, vou repetir. Eu pego 2 pontos que estão na reta. Mais uma vez, 2 pontos que estão na reta. Não vou pegar pontos experimentais. Se eu for pegar pontos experimentais, mesmo que sejam esses pontos aqui que estão em cima da reta, então eu não traço o gráfico. Eu já trabalho com pontos experimentais. Então esqueça os pontos experimentais, isso é outro ponto que eu cobro de vocês, e peguem 2 pontos da reta. Onde pegar esses pontos? Se alguém tiver algo a perguntar, pergunta no áudio, porque eu não estou vendo o chat, tá? Eu estou com a tela aberta aqui na apresentação. Onde que eu pego? Professor, Oi, fala. isso fez uma pergunta. Manda. Se o papel milimetrado for nele inteiro, sem espaço para botar números, dá para botar o lixo um pouco para dentro? Não, porque tem espaço. Não tem papel milimetrado que corte aqui. A não ser que você pegou um papel e você cortou. Aí você não vai ter margem.
tá? Para não fazer vocês irem comprar outro, eu vou aceitar, tá legal? Mas não faz isso, gente. Imagine, vocês são técnicos, vocês estão fazendo um relatório. Normalmente você vai fazer esse relatório e precisar de fazer um gráfico, vocês vão fazer no Excel. Bacana. E se eu não sei fazer no Excel? Se não dá para fazer no Excel, se eu não tenho Excel, se eu não tenho um programa, cara, senta ali e faz o gráfico. É rápido. Tá respondido, Vinícius? Sim, professor. Falou. Posso continuar? Tá? Qualquer coisa, abre o microfone e fala aí. Que eu tô a toque de caixa. Isso aqui eu levar uma aula inteira, com exemplo, com um monte de coisa. Mas eu tenho uma outra aula já gravada e já vou disponibilizar também para vocês. E tudo que eu estou falando aqui está lá na aula, mas é que eu estou meio acelerado. Tá, voltamos lá. Importante, pegar 2 pontos para fazer essa interpolação, 2 pontos que estão na reta. Porque a reta, quando eu coloco, vou falar em curva, né? Quando eu coloco a minha curva do gráfico, não precisa estar passando em cima dos pontos, quer dizer o seguinte, cada ponto ele está imbuído de erro. Dentro dele tem erro de medida, tem erros aleatórios, erros sistemáticos, tem vários erros ali dentro daquela medida que você fez. Portanto, quando eu passo essa linha vermelha aí, que é a curva do meu gráfico, que neste caso é uma reta, quando eu faço isso, o que acontece? Eu estou reduzindo esses erros. Então, quando eu venho aqui e pego 2 pontos que estão em cima da minha curva, no caso reta, quando eu pego esses 2 pontos, eu estou pegando pontos mais próximos da realidade. Então aqui a velocidade desse corpo deu 4 centímetros por segundo. É o mais próximo. Se eu pegar aqui esses outros pontos aqui, pode ser que não dê certo. Então voltamos lá. Onde pegar esses pontos? Preferencialmente, vocês vão pegar as linhas mais grossas, né? Vocês têm aqui a linha mais grossa. Esse aqui não dá para ver que está horroroso esse desenho. Aqui tem uma linha mais grossa, aqui no 2 tem uma linha mais grossa e aqui no 3 uma linha mais grossa. A gente vai pegar linhas grossas que se interseccionam, que se cruzam, porque fica mais fácil de você achar os valores. Quando você olhou lá, esse aqui vale 12 e esse aqui vale 3. Fechou. É o que eu quero. Esse aqui vale 2 e esse aqui vale, sei lá, 8. Então, é mais fácil de ver. Mas eu posso pegar em qualquer lugar? Pode, mas fica mais difícil. Aí você vai ter que seguir a linhazinha lá. Quando você pegou, botou ali, pum, fechou. É rápido. É só por uma questão de ficar mais fácil para vocês trabalharem. Pergunta. Essa equação da reta. Foi feita uma alteração, né, da equação da reta para a equação da posição. Mas isso pode ser, por exemplo, a densidade de um corpo. Pode também estar relacionada com essa equação. Uma equação de primeira ordem. Então, qualquer gráfico que você fizer de equação de primeira ordem, primeiro grau, sem elevar ao quadrado, vai dar uma equação desse tipo aí. Vai dar um gráfico daquele tipo. Bom, aqui tem exemplos. Então, eu também já separei lá. Eu mandei esse aqui para a galera fazer de exemplo. Mas eu acho que eu não vou mandar esse não. Eu vou pedir para que vocês façam o gráfico da gravidade. Vocês têm 10 valores lá. Eu vou mudar esse exercício e vou mandar vocês fazerem de lá. E o outro exercício que vocês vão fazer é o exercício 2. Mas também já tem atividade prontinha, já formatada para vocês fazerem. O do experimento da massa-mola eu não posso pedir, porque eu não sei se vocês têm mola em casa, fica muito mais complexo. Então vão ser só 2 gráficos para vocês me entregarem. Esse aqui era do massa-mola, não precisa. Tá? Deixa eu voltar lá. E aí? Olha, só 8 pessoas, só 8 loucos para me assistir. Tranquilo? Alguma pergunta? De boa? Só diz sim, só para saber que eu não estou sozinho no mundo. Sim. Obrigado. Peraí, não tem que ser feito no papel? Isso, boa. Papel milimetrado. Vocês vão na papelaria, compram um papelzinho milimetrado e faz. Tá? Alguém deve ter papel em casa. Eu uso papel milimetrado de casa, mas papel milimetrado, tá? Então, vocês podem usar a frente do gráfico, onde tem o milimetrado, bota o nome de vocês também, tá? E pode fazer as contas ali na frente. Eu vou dar uma olhada. Professor, não dá, eu quero fazer atrás. Mas grava só num PDF, manda frente e verso que eu analiso. Tá bom?
Podemos passar para o próximo assunto. Dani, tranquilo, Dani? Carol? O povo não fala, mas escreve. Bom, agora vamos para a próxima apresentação. Eu acho que parou de apresentar, né, gente? Estão vendo... O que vocês estão vendo aí? Placar. Ah, não, então minha cara não. Vamos pegar uma coisinha melhor para ver. Aqui, apresentação. Apresentar agora uma janela. Apresentação de slide. Esse aqui é um assunto mais complicadinho, mas não é tanto também não, tá? É a propagação de erro ou propagação de incerteza. Bom, não vou ficar entrando em detalhes aqui, mas a incerteza tem a ver com... Você tem uma dispersão de um valor de uma medida. Você não sabe quanto é que é. Por exemplo, você vai medir uma mesa. A mesa não existe um valor verdadeiro. O valor verdadeiro dela vai ser baseado em várias medidas que você vai fazer. Então, você fez a medida, ela deu 80,01. Depois você faz a medida a 80,02. Depois você faz a medida, faz 80,01, 80,02, 80,03. E aí você faz a média, você tem um valor. Ó, essa mesa tende para este valor aqui. Quanto mais números de medida, mais próximo da realidade você chega. Quando que você tem certeza do tamanho da mesa? Quando você fizer infinitas medidas. Quando que eu consigo fazer infinitas medidas? Quando o tempo for infinito. Portanto, nunca. Então você tem que trabalhar com uma confiabilidade. Aqui e ali, o quanto que eu consigo de confiabilidade na medida. Então eu tenho essa aí uma incerteza. E o erro é quando eu tenho um valor verdadeiro que tem que chegar naquele valor. Por exemplo, eu vou lá no posto de gasolina, a densidade da gasolina tem que ser 0,85 gramas por centímetro cúbico. Aí eu vou lá, levo para o laboratório e faço as medidas. Se ela bater sempre 0,85, show de bola. Mas isso não vai ocorrer por N fatores. Desde temperatura, várias coisas podem acontecer. E isso não vai acontecer que é batizada, gasolina batizada. Isso não existe aqui no Brasil. Né? Então você vai lá, vai achar a densidade e... Tá, mas se ela tiver batizada, professor, a densidade vai dar diferente. Mas muitas vezes eles colocam um aditivo mais denso e o outro menos denso para ficar na média. Então você tem outros métodos de descobrir se essa gasolina está pura ou não. Mas vamos supor que seja a densidade. Então você vai lá, faz várias medidas, você tem um valor, você tem um erro. Por quê? Você tem um valor tabelado. Assim como quando a gente achou a gravidade. A gente sabe que tem um valor tabelado, 9,81. Só que aí entra, é erro ou é incerteza? Por quê? Porque aqui em Gaspar não é 9,81. Vocês sabem que em cada lugar do planeta a gravidade tem um valor diferente. Então não existe um valor verdadeiro. A gente usa o valor verdadeiro como sendo 9,81. Mas em Gaspar tem a sua gravidade. No alto do morro, lá no Spitzkopf, tem outra gravidade. A gravidade altera-se de acordo com a altitude e ela altera também de acordo com a latitude. Acho que todo mundo lembra disso aí. A medida. Isso vocês viram ontem. Medida de X e Y e tem as incertezas associadas ao equipamento e instrumentos de medidas. As escritas, as grafias são sempre dessa forma. X mais delta X e Y mais delta Y. Exemplo, 42,35 mais ou menos 0,05 milímetros. Então aí eu tenho uma medida. Por que fazer a propagação de erro? Porque quando eu faço uma medida eu tenho um erro. Aí eu faço outra medida eu tenho um erro. Se eu multiplicar essas medidas, eu estou associando a essa medida um erro embutido dentro dessas medidas. Portanto, eu tenho que propagar esse erro. Na adição, eu somo, por exemplo, eu vou fazer o perímetro de uma área. Aí de um determinado perímetro de área é complicado, né? Vou fazer o perímetro de uma figura geométrica. Lado, mais lado, mais lado, mais lado, vou lá e faço. E o erro associado? Eu vou somando os erros. Eu somo lá, 20,35, mais ou menos 0,05, mais 12,4, mais ou menos 0,1. Então, como é que fica a minha incerteza?
20,35 mais o 12, que é o que eu estou medindo, mas as incertezas também vão se somar. Então fica 0,15. Importante, posso deixar 0,15? Alguém me responde. Posso deixar 0,15 como incerteza? Ou não? Tem que ficar com uma casa só. Hello? Can you hear me? Alguém pode me ouvir? Acho que dá. Acho que dá o quê? Fala, Vinícius. Pra deixar essas duas casas. Por quê? Porque acho que ali no 32,75 tem duas casas decimais. Aí dá pra deixar igual na incerteza. Tá. Com duas casas. Você está fazendo o contrário. Ah, como a minha medida tem 32,75, eu posso deixar 0,15. Tem que arredondar. Arredondar. Deixar. Por que eu tenho que arredondar? Que Deus quiser. Ah, que lindo. Não, pessoal, olha só. Deixa eu falar. Pode deixar 0,15, porque nós temos aqui na incerteza só pode ficar duas casas, duas casas decimais. Tá? Esquece duas casas decimais. Dois algarismos significativos, né? Porque se fosse 1,5, né, não pode. Então é só dois algarismos significativos. 0 à esquerda não vale nada. Se fosse 1,5557, não, tem que ficar só dois algarismos significativos. Aí você parte para o princípio de arredondamento. E aí, se aqui tem duas casas decimais, a medida tem que ter duas casas decimais. Se, por exemplo, nossa medida fosse 0,015, então pode ficar? Pode, porque esses dois zeros seriam algarismos, não seriam significativos, e só o 15 lá ficava. Beleza, então seria 0,015. Quantas casas decimais? 3. Então, o que eu teria que escrever aqui? 32,750, porque se aqui tem 3 casas decimais, aqui deveria ter 3 casas decimais. Tá claro isso, povo? Sim ou não? Vou ter que ir lá no chat, porque ninguém responde assim. Fala, pode falar. Tá entendido, pessoal? Sim. Eu sei que vai ter erro, vai ter gente fazendo errado. Adição, soma, subtração. Você subtrai o que tem que subtrair, mas as incertezas se somam. Multiplicação. Agora complica. Multiplicação eu tenho x mais ou menos x, delta x, y mais ou menos delta y. Vamos supor que isso aqui seja a área de um terreno. Então eu pego lado vezes lado, multiplico. E quando eu vou pegar as incertezas, eu vou pegar elas e multiplicar também. Delta x vezes y e delta y vezes x. No fundo, o que eu estou fazendo no chuveirinho, ó, x vezes y está aqui. X vezes delta y está aqui. Aí delta x vezes y está aqui. Delta x vezes delta y não está aqui. Por que que não está ali? Alguém pode me explicar? Muito bem, ninguém compreendeu. Mas entenderam o que está acontecendo? Que é um chuveirinho ali? Tá. Por que que não aparece delta x e delta vezes delta y? Porque aqui vamos supor que seja 001 e aqui 005. Então esse número vai dar pequeno. Agora imagina se eu multiplicar 001 vezes 005. Vai dar um número muito pequeno. Ou seja, a parcela de importância dele é praticamente zero. Então não importa. Peguei as mesmas medidas que eu já tinha. Olha lá, ó. Medida de x, medida de y e vou multiplicar. Então eu multiplico esse vezes esse, mas aqui eu pego ele vezes a incerteza do outro e o outro vezes a incerteza dele e vamos ter isso aqui. Muito interessante. Agora, olha lá. Olha como ficou. Posso deixar 2,655 na incerteza, pessoal? Não.
Tem que ter. Duas casas decimais. Não. Tem que ter. Tem que ter uma casa decimal Não. Os algarismos significativos. Oi, quem que falou? São até 2 algarismos significativos. Perfeito. Quem tá falando? Entendi. Quem? Dani? Ju, Ju? 2 algarismos. Maria Júlia. Maria Júlia, isso aí. 2 algarismos significativos. Tu vê, eu falei errado, frisei o certo, mas ficou errado. 2 algarismos significativos. Então, como é que fica essa minha incerteza? 2,7. 2,7. Por que 2,7? Porque como eu quero 2, eu vou arredondar daqui para cá, mas após o 5 tem um número, então eu tenho que arredondar. Ok, aqui ficou 2,7. E como é que vai ficar essa medida aqui? Tem que ter o mesmo número de casas decimais da minha incerteza. Portanto, ó, são 2 regrinhas. Eu nem vou procurar isso agora lá nos slides. 2 regrinhas. A incerteza são 2 algarismos significativos, no máximo. E a medida tem que ter a mesma quantidade de casas decimais da minha incerteza. Se fosse 27, não poderia ter esse 3 aqui. Aqui teria que sumir. Tá bom? A divisão, eu vou pegar aqueles valores lá e aplicar essa formulazinha. Então, eu tenho lá 20,35 dividido por 12,4. E suas respectivas unidades. Eu aplico aquilo ali e vou chegar neste resultado aqui. Eu, particularmente, Maurício, não gosto de usar isso aqui. Esse aí é a teoria, é como deve ser feito. Mas o que está acontecendo? Eu tenho uma incerteza de 0,05, outra de 0,1 e a minha incerteza ficou 0,017. Ficou menor do que essa aqui. E isso não pode acontecer. Eu não posso ter uma incerteza menor do que o instrumento que eu estou usando. Geralmente, essa incerteza ela é maior. Ela tem que ser maior. Tá claro, povo? Então, Tá. opa, volta lá. Continuando aqui, ficamos com essa é a resposta. 2 algarismos significativos. Aqui. Tá? Pode ficar assim? Pode. E ficaria 3 casas aqui. Mas como eu não gosto, Maurício, não gosto de fazer isso, porque eu aumentei a precisão, no fundo foi o que aconteceu, que só tem 2 casas, aqui tem uma, e agora a minha precisão passou a ter 3 casas. Eu aumentei a precisão, então eu vou trabalhar com uma casa só. Eu arredondo aqui e faço isso, tá? Mas eu considero que não é a melhor forma de fazer. Mas a teoria é essa. Se amanhã vocês tiverem que fazer um trabalho e entregar nesse nível, é assim que tem que trabalhar. Potenciação, quando que eu uso? Por exemplo, vou trabalhar com o lado de um quadrado. Vou fazer a área, vou fazer o volume de um cubo. Então é tudo elevado ao cubo. Vou pegar a área de circunferência, πr ao quadrado. Então eu vou fazer isso aqui, ó. A minha medida, mais ou menos Δx elevado a n. Então o π cai fora, porque ele é uma constante. E eu tenho n vezes x na n menos 1 vezes o Δx. Tá? Isso aqui provém de uma coisa chamada derivada. E ele vai ficar dessa forma aí. Olha lá. Ó. Interessante. Meu resultado deu isso tudo aqui. Eu não posso ter, só posso ter 2 significativos. Portanto, o 23 aqui, ó, ele vai arredondar para 24. E quantas casas decimais? Aqui tem 0, mas a minha incerteza não tem. E aqui não pode ter, então tem que acompanhar. Tá bom, pessoal? Logaritmação e por aí vai. Aqui tem um resumo. Eu não botei aqui para vocês, parou de apresentar. Eu não botei para vocês, mas eu vou pegar um outro exemplo aqui. Tá? Só para ficar gravado aí para vocês. Deixa eu gravar aqui. Uma janela. Eu acho que é esse. Isso. Então vamos lá. Eu tenho uma peça com os seus respectivos tamanhos. 20
15,40, tá? Isso aqui é só mesmo para ficar gravado. E eu vou achar o volume. Então, o volume é VABC, que é isso aqui, e o volume dá este daqui, esse valor, 20 vezes 15 vezes 40, que vai dar 12.000. Perfeito. E o erro? Como é que eu faço o erro? A propagação do erro. O delta volume vai ser AB vezes delta C, BC vezes delta A, CA vezes delta B. Tá? Não entra a multiplicação lá do chuveirinho com 2 deltas multiplicando, senão os valores vão ficar muito baixos. Mas, professor, eu poderia fazer de outro jeito? Sim, já vou mostrar como é que daria para fazer de outro jeito. Isso aqui é só a aplicação dos valores dentro dessa equação e chegamos lá com ΔV de 34 milímetros. Então, a minha área, o meu volume seria 12.000, mais ou menos, 34 milímetros cúbicos. Tá? Como que eu posso fazer de outro jeito? Eu posso, em vez de calcular o volume todo, calcular a área e depois a área fazer o volume. Então, a área seria isso aqui. Vamos pegar aqui a superfície, essa superfície aqui é A vezes B. Então, fiz lá o A vezes B e cheguei neste resultado aqui. 300,00 está errado, porque deveria ser só 0,7, porque eu só tenho uma casa decimal. Então, lá não poderia ser 300,00, senão 300,0. Cheguei nessa área. E na hora de fazer o volume, eu vou pegar o volume, ou seja, o lado C, multiplicar pela área, que esse é o volume, né? É esse lado aqui vezes isso aqui. E utilizar a incerteza que eu calculei, que no caso foi 0,7. Tocando. E eu chego em 12.000, mais ou menos 34. A ordem dos fatores não altera o produto, mas a ordem dos tratores altera o viaduto. Tá? Então, como isso não importa se eu vou calcular os 3 de uma vez, como no primeiro método, ou calcular a área para depois calcular o volume, não importa. Tá? Vai chegar no mesmo resultado. Aqui no caso de um cubo o volume dele é lado ao cubo, então eu posso usar direto a potenciação. Está ali a potenciação. O meu N, que está aqui, é o meu fator de... Como é que eu vou dizer? É minha potenciação, o 3. E isso aqui é uma derivada. 3 menos 1 vai dar 2. Vamos lá. 400. Tá, esse foi o meu erro. 8.000 mais ou menos 24. Bom, aí teria exercícios, lindo e maravilhoso. Vai ter umas listas lá também para vocês. Alguma pergunta, meu povo? Professor, vai colocar esses slides lá no... Sim, com certeza. Inclusive, eu acho que eles já estão lá, né? Se não tiver, eu já coloco. Eu já tenho eles prontos aqui para vocês olharem. Tá? Com calma, por isso que eu passei rápido. Vocês podem olhar com calma. Pessoal, qualquer problema de entrada, de trabalho, me avisa. Tem gente que não entregou nem o trabalho escrito ainda. Vocês querem fazer alguma pergunta? Tá de boa? Posso desligar? Fala, Maria Júlia. Eu cliquei sem querer. Eu ia falar que a questão... Não, mas era sem querer, então você não vai falar. Tá, fala. A questão número 2 do quê? Não é a questão número 2. O pêndulo 2, eu fiz toda a atividade e eu digitei as respostas, aquelas descritivas, né? Aí na hora de passar pro caderno pra tirar a foto, eu não consegui a 6. Era o quê? Lindo. E a questão 6. Aí eu já enviei o trabalho. Eu só vi, ontem isso. Aí eu comento alguma coisa no chat ou envio de novo ou deixa assim? Cara, vai lá eu nem comecei a corrigir, vai lá e tenta colocar de novo. Se não conseguir, vai aparecer atrasado, mas pode colocar lá. Tá? Tá. Vai aparecer atrasado, sem problema. Que como eu botei data, ele já me indica, ó. Fulano entregou atrasado. Tem vários lá aparecendo.
Pessoal, mais alguma coisa? Carolina, você nem falou hoje. Na verdade, ela nunca fala. Oi. Ah, oi, olha só. Por enquanto não. Quando começar as atividades, talvez. Então tá, qualquer coisa dá um toque aí pro tio Maurício. Falou, galera? Posso desejar um beijo e um bom dia para todos? Pode. Então tá, vou parar minha gravação aqui. Ué, onde é que tá minha gravação? Aí tá aqui. Vou parar a gravação.